Deleve de uma vez. Uia. A senhora desculpa, viu? É que ele não é um cavaleiro muito educado. Deleve lá pra frente. Lá onde que estão colocando o cenário lá, ó. Uia. Coisa séria. Mais ou menos aqui tá bom, mais ou menos. Onde? Aqui, peraí. Onde eu não tô vendo, velho? Faz a curva desse jeito, tá louco? Mas olha lá. Olha, a sobrinha do compadre Manuel. Me leve lá, velho, me leve lá. Não aguento mais. Me leve lá pra cumprimentar a sobrinha do Manuel. Eu não aguento mais, eu vou infartar, velha. Você é o bicho grosso mesmo, você. Até de comer ele assou. Ai, gente do céu, cadê a sobrinha do compadre Manuel? Eu vi lá atrás, mas vai lá ainda. Deixa eu ver, deixa eu lá falar com a sobrinha do Manuel. Ai, meu Deus do céu, tem que deixar minha bolsa aqui um pouco, porque não vai caber minha bolsa. Como é que vai, minha filha, da bolsa? Não se lembra de mim, você era muito pequena. Tá apaixonada? Opa, desculpa. Ô, ela tá apaixonada? Ai, meu Deus do céu. É porque fugiu na sua frente, é um velho bonito, mais ou menos dessa altura? Ô, velho. A rosa do vestido? Isso da rosa, mas tem o quê? Essa é a fita, eu sou esquecido. Isso daqui é um enfeite muito importante, você quer saber? Ah, que tipo de importância tem o enfeite? É pra prevenção do câncer. Ah, eu tenho muito esse problema. Que problema? Me câncer muito capinar roça. Me câncer muito cuidar dos animais. Homem Me burro, câncer homem tudo. burro. Não é canseira, é câncer. Aquela doença muito da ruim que anda preocupando as... Ah, Ai, por falar nisso, velho. que foi? Não senta mais do que na hora de fazer o exame de próspera. Eu não preciso. Ô, velho, você não vê na televisão todo mundo falando que é importante que o homem, quando faz 40, que você já passou disso faz tempo, Não fale alto. fazer uns exames de próspera? Eu não preciso. Mas tudo que homem precisa fazer exame de próspera. Eu não preciso, velho. Mas filha do céu, claro que precisa, homem. Por que você não precisa? Porque eu já fiz em mim mesmo. E tá tudo bom. É um ignorante mesmo. Você não escuta as fotos do doutor. É, eu tô ajudando as pessoas. Tá o quê? Tô ajudando as pessoas. Ajudando as pessoas, tu tá trabalhando. Espera o médico chegar, só que tu vai levar uma bronca dele. Ah, esses médicos de NPS nunca chegam. Homem do céu! Não é mais INPS, é SUSI! Nome diferente, mas a fila é a mesma. Ó, tá cheio de gente. Gente, vocês não reparem, é que nós é do tempo do INPS. Olha, eu sou do tempo que eu saía 3 horas da manhã de casa com a minha mãe e nós ficávamos na fila esperando. Eu era velho. É, e daí chegava lá por mais 6 horas da manhã, o que eles diziam, velho? Diziam que era pra voltar no outro dia, pra pegar a ficha. E olha que nós chegamos no outro dia. Era uma coisa muito séria. Mas tem cada história lá, né, velho? Ui, como? Sabe, nós sempre precisamos desse negócio de serviço público da saúde. É, sempre precisamos, né, velho? De IBS, de SUS. Sempre tem um problema que não dá pra consertar. Agora nós vamos nos postos do SUS. Tu se lembra de uma história, velho? Vamos contar pra eles enquanto o médico não chega. Aquela história, velho. A história. Se lembro. Lembra da história? Se lembro, velho. Se lembro. Tinha lá um médico muito bonzinho. Ele tinha uma cara de anjo, tu não se lembra? Lembro. É parecido com esse daqui? Qual é? Esse é daqui? Esse daqui? Ele não é parecido. Vem cá, meu filho. Deixa eu te contar a história aqui. Vem cá. Você vai se vestir de médico lá, ó. Pega lá o paletó. Tinha também uma enfermeira que era muito entojada. É verdade. Aquela enfermeira era muito da enojada. É. Ela era mais ou menos... Essa moça aqui. Você tem uma cara de enojada. Você é capaz de fazer uma enfermeira muito da enojada, não é? Mas se esforça, Não. vai. Vem pra cá. Vou lá botar uma enfermeira, pegar o enfermeiro. Tá bom, tá enfermeiro. Ele não se lembra, velho, que tinha um sem vergonha disfarçado com um enfermeiro que, em vez de estar trabalhando,
ficava quieto, Fique. uma cara. Gente, esse daqui tem uma cara de misterioso no meio. Pois olha, tá Vai parecido. fazer o homem misterioso, meu filho. E tinha também, que chegou por última, uma mãe com uma criança em febre. É mesmo? A mãe era muito da sofrida, gente. E com uma criança queimando de febre. Aquela criança não calava a boca, não parava de chorar. Essa aqui não parece com a... Parece. Venha fazer a mãe com a filha. Vamos lá, por favor. Acontece, gente. Naquele tempo, naquele vai que não vai, espera aqui, espera ali. O doutor começou a atender os pacientes. Só que a mulher, que era muito da metida, começou a brigar com a mulher que era mãe da criança com febre, porque ela queria ser atendida primeiro. Ela tinha um calo no dedão que ela queria arrancar para ir pro baile, estava incomodando. E aí, começaram a brigar. E elas começaram a brigar. Começaram a brigar. Quem era pra ser atendida primeiro? Era a moça que tinha a criança dentro em febre. Mas a madame não entendia isso. E começaram a brigar, ninguém explica. O doutor vai atender, pode atender, doutor. E aí essa besta aqui, ó, não queria deixar. Vai lá, briga com ela. E aí começou a dar uma ligaceira, gente. Aí a ligaceira. Briga, gente, briga. Olha só a sala, e a enfermeira da empochada, em vez de ajudar a mulher que estava trabalhando, não fazia nada. Ela ficava ali, rebolando aquela bundinha. Aconteceu uma coisa muito estranha, não foi, velho? O homem misterioso começou a se esvair em sangue. Estava se esvaindo em sangue. Ele tinha levado uma facada na saída do bailão do Sentinela. E não queria contar pra ninguém. Por isso. E o enfermeiro, que tinha medo de sangue, acabou vendo aquela sangueira toda e desmaiou. Mas olha, gente, mesmo naquela época tinha doutor muito bom. Ele era um doutor muito competente, muito bonzinho, muito paciente. Atendeu um por um e foi mandando-se embora. Doutor. Costurou aquele homem. As roupas? Quem é que vai pegar as roupas? Ele tá perguntando. Vou deixar pra cá. Pode deixar por aí mesmo, meu filho. Quer botar no cabide, pode botar de volta. Vou botar